Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje o nosso tema é muito especial, porque eu sei que muitos dos concurseiros têm uma tremenda insegurança, muita dúvida de como elaborar um cronograma de estudos eficiente, não é mesmo? Muitos, eu já passei muito por isso no meu período de estudo para concurso. Uma dúvida, tá? Como que eu faço? Como eu me programo? O que que é importante? Então, assim, nessa live eu quero ensinar você o que que você tem que levar em consideração quando elaborar um cronograma de estudos, tá bom? Então, nós vamos juntos aqui descobrir um passo a passo, verificar detalhadamente como a gente faz um cronograma de estudos, de forma que você venha render bastante nos seus estudos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, na hora de elaborar um cronograma de estudos, o que nós temos que levar em consideração? Primeira coisa é descubra o período do dia que você rende mais. Você tem que verificar qual o período do dia que você rende mais e vai usar este período para estudar uma matéria mais complicada para você, tá? Então, antes de tudo, o que você tem que fazer? Você vai pegar o seu dia e vai dividir o seu dia de hora em hora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, divida o seu dia de hora em hora. Lembrando que cada bloco de estudo, ele tem uma duração de 50 minutos e 10 minutos de descanso. Então, por isso que eu oriento separar o seu dia de hora em hora. Então, se você começa o dia 6 horas que você acorda, você vai começar a partir dali dividir seu dia. Então, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. E aí você vai destrinchando o seu dia a dia, tá? Então, primeira coisa é dividir o seu tempo de hora em hora, ok? Após você dividir o seu tempo de hora em hora, você vai preencher com as suas tarefas importantes do dia, que você precisa, alguém depende de você, compromisso que você tem no seu dia de forma rotineira mesmo, tá? Então você coloca esses compromissos, ok? Após colocar esses compromissos, sem seus estudos, aí sim agora a gente vai entrar no nosso passo a passo para elaborar um cronograma, alocar as matérias de forma eficiente, ok? Então tá, após você colocar o seu dia de hora em hora, então você colocou que 6 horas você acorda e 7 horas você já pode estudar. Nesse primeiro horário, você vai colocar a matéria que você tem mais dificuldade. Isso, a matéria que você tem mais dificuldade. Por quê? Você fazendo isso, você vai evitar uma autossabotagem muito comum, que é o quê? A gente só estudar as matérias que a gente gosta, né? Então, não, faça o seguinte: já coloque no primeiro horário aquelas matérias que você tem mais dificuldade, tá? Então, você vai colocar neste horário a matéria que você tem mais dificuldade. Bom, o bloco de estudo tem que ter os 50 minutos, certo? Mas eu aconselho, pelo menos, você fazer 2 blocos em seguidas de cada matéria, porque senão você fica cortando muito o seu raciocínio, sabe? Então coloque 2 blocos pelo menos. Eu, no meu ponto de vista, eu gosto de pelo menos 3 blocos em seguida da mesma matéria. Porque assim eu consigo evoluir mais na teoria e depois eu faço exercícios, tá? Então coloque essa matéria pelo menos 2 blocos em seguidas ou 3 se você preferir. Essa questão você vai vendo ao longo do seu tempo de estudo o que funciona melhor para você, tá bom? Ok. Já no período que você já está muito cansado, geralmente assim no final da tarde, né? Na parte da tarde você está muito cansado, então o que você faz? Coloque as matérias que você não tem tanta dificuldade. Por quê? Porque aí você já vai estar cansado, e aí você deixa essas matérias que você não tem tanta dificuldade,
ok? Então, no primeiro momento, você já coloca a matéria com dificuldade. Coloca pelo menos 2 blocos de 50 minutos. Ou 3 blocos de 50 minutos. Lembrando que a sua pausa é de 10 minutos, ok? Uma coisa muito importante também, que eu acho legal na hora de você elaborar o seu cronograma, é o quê? Alterne entre matérias de leitura e matérias que é mais cálculo, que é coisa mais prática. Então, por exemplo, quem faz concurso na área do direito, você pode alternar. Então, sequências de bloco de direito constitucional, e aí você coloca informática, ou aí você estuda depois administrativo e aí você coloca raciocínio lógico. Por quê? Para o seu cérebro dar uma descansada daquele conteúdo mais teórico, sabe? Então você pode montar essa estratégia. Vai alternando matérias com conteúdo mais teórico com matérias que exijam mais assim raciocínio, cálculo, porque aí o seu cérebro não fica muito maçante aquele conteúdo sempre teórico de decoreba. E aí você vai fluir melhor, você vai ter mais produtividade, ok? Outra coisa, você vai fazer o seguinte, nos dias que você estiver muito cansado, você pode alternar também o quê? Leitura, teoria e resolução de questões. Porque quando a gente vai resolver questões, é um estudo mais ativo. Assim, é mais tranquilo do que aquela leitura maçante, ficar lendo o seu material. Mas deixe essa estratégia para o período no dia que você estiver muito cansado. Porque, de uma forma geral, é bem importante você, primeiro, ver toda a teoria, para depois fazer questões. Mas, no dia que você estiver mais cansado, você já utiliza essa estratégia. Momento que você vai fazer uma revisão rápida do conteúdo e aí você já faz as questões também. Porque dessa forma, seu cérebro vai dar uma refrigerada e aí você vai conseguir cumprir a sua meta do dia, tá bom? Agora, outra coisa. Não tente estudar tudo de uma vez. O que é isso? Muitos concursos têm muitas matérias. Por exemplo, tem concurso que tem 18 disciplinas, 12 disciplinas. Então, o que eu oriento? Quebrar esse edital em ciclos, em blocos, que dê para você estudar tudo em uma semana. Então, assim, se você está começando os estudos agora, você não precisa começar a estudar todas as matérias, já colocar no seu cronograma todas as matérias do edital. Não. Você vai, primeiro, pegar um ciclo. Então, por exemplo, das matérias que são maiores e muito importante, que caem em todos os concursos, você vai colocar, nesse meu primeiro ciclo de estudo, você divide seu edital em blocos de estudo. Então, neste meu primeiro ciclo de estudo, eu vou colocar direito administrativo, constitucional, português, informática, raciocínio lógico, 5 matérias. À medida que você vai vencendo uma matéria e aí você coloca ela para a fase de manutenção, que é no caso você ficar fazendo só revisões e questões, aí sim você vem e inclui outra disciplina nova. Você vai fazendo assim até você vencer todo o edital. Porque à medida que você coloca uma disciplina em manutenção, você vai diminuir aquela carga horária daquela disciplina, ok? E aí você vai conseguir ir colocando, aumentando as disciplinas, tá bom? Então, vamos fazendo dessa forma. Aos poucos você vai vencer o edital. Porque quando a gente pega o edital e vê aquela quantidade imensa de conteúdos, de matérias, a gente já quer colocar tudo no cronograma e sair estudando. Mas não é assim. Nós vamos por blocos de disciplina. À medida que você termina uma disciplina, você vai colocar ela para manutenção e depois você vai acrescentar outras disciplinas. E sempre que você colocar ela no bloco, na parte de manutenção, você diminui a carga horária dela, tá bom? Outra coisa, como eu venho falando aqui, eu tenho uma mentorada que ela falava que ela saía simplesmente estudando, e estudando, não tinha uma programação de pausas. Então ela ficava muito cansada, ela não entendia porque que ela já não estava rendendo. Então, não. Quando você for elaborar o seu cronograma, como eu disse, você tem que colocar lá que é 50 minutos de estudo e 10 de descanso. Então, pode ser que para algumas pessoas 10 minutos seja pouco. Você coloca 15 minutos. Então, 50 minutos estudando e 15 minutos de descanso.
para você, para o seu cérebro, porque parte de um momento que você já não vai conseguir ficar mais concentrado. Então não adianta você ficar se forçando a estudar. Você faça uma pausa de 10 minutos a 15 e volta. Neste período da pausa, você saia do quarto de estudo, saia do seu ambiente de estudo, não sei onde que você estuda. O importante é você sair daquele ambiente e realmente descansar, tá? Outra coisa, como eu já falei anteriormente, não estude mais que 2 horas a mesma disciplina. Algumas pessoas, assim, esporadicamente, eu tenho uma mentorada que ela gosta, ela prefere, então, fazer lá 4, sempre estudar num dia uma matéria só. Então, isso você vai testar. Então, você teste o que funciona melhor para você, tá? Então, por exemplo, se você colocou para estudar naquele dia Direito Constitucional e Raciocínio Lógico, não fique mais que 2 horas estudando a mesma matéria, mude e vai para outra matéria. E sempre seguindo aquela dica: alterne leitura, teoria, com matéria de cálculo, com outro tipo de matéria, tá? Mas de preferência não passe mais que 2 horas na mesma matéria. Lembrando que toda regra tem uma exceção. Tem pessoas que preferem fazer num dia só uma matéria e tá tudo bem. Se para você funciona assim, ok, continue, tá bom? Mas se para você realmente vai ficando muito pesado, muito cansativo, alterne matérias, por exemplo, de direito com matérias de cálculo, tá? Porque provavelmente vai fluir melhor para você. E aí, uma informação muito importante: toda vez que você concluir um capítulo, toda vez que você concluir um tópico do edital, você precisa fazer 50 questões. Então, você faz 50 questões da banca. Para quê? Para você verificar se, de fato, você aprendeu o conteúdo, você vai verificar como que a banca cobra aquele conteúdo, quais são os temas específicos daquele tópico que a banca gosta de cobrar. E aí, o que você vai fazer? Você vai marcar no seu material aquilo que a banca vem cobrando mais. Você coloca essa observação. Porque a questão serve para isso, para você confirmar se você de fato está entendendo o conteúdo e para você conhecer como que a banca cobra aquela questão, como que a banca cobra aquele conteúdo, tá? Então faça isso. Isso se você estiver pré-edital. Se você já está estudando pós-edital, eu não aconselho que você a cada tópico faça 50 questões, senão vai demorar muito você fazer as revisões. Então faça entre 10 a 20 questões. Como que eu sei se eu faço 10 ou 20 questões, né? Você faz o seguinte: se é uma matéria que você tem mais facilidade, faça somente 10 questões. Terminou um tópico, então agentes públicos em direito administrativo, por exemplo, terminou um tópico e você está no pós-edital, faça 10 questões, tá ok, tá tudo certo, próximo tópico. Se é um tópico que você tem dificuldade, faça no máximo 20 e passa para o próximo tópico. Para quê? Para você conseguir girar o seu edital o quanto mais vezes possível, porque o pós-edital é um estudo mais corrido, né? O estudo do pré e do pós é diferente, então se atente a essa observação, ok? Outra coisa, você tem que verificar se na sua prova contempla também a matéria discursiva e se na sua prova também contempla, tem que ter teste físico. Se na sua prova tiver essas duas matérias, a parte você tem que treinar também. Então, isso tem que colocar no seu cronograma. O horário que você vai treinar para o seu teste físico e o horário que você vai treinar a redação. Eu gostava de colocar a redação na segunda-feira. Muitas pessoas colocam no final de semana, sábado ou domingo. Eu não gostava, porque geralmente sábado, domingo, eu estava cansada, eu queria estudar matérias mais tranquilas, porque redação me exigia mais, assim, pensar, raciocinar para escrever. Então, assim, eu achava meio maçante para colocar no fim de semana. Mas muitas pessoas eu conheço que elas preferem fazer isso no fim de semana e tá tudo bem, tá? É, a concurseira está perguntando se o objetivo é fazer todos da banca. Isso, o máximo que você conseguir é fazer os exercícios de todos. Desculpa, então, o máximo de questões referente àquela banca naquele tópico, tá?
Mas você vai começar sempre com 50. E a cada rodada de revisão, você vai fazer mais. Tá? Mas você não pode ficar fazendo, tentar extrapolar logo de primeira, fazer todos da banca, porque senão você não vai conseguir evoluir no edital, ok? Então, vai aos poucos, faz 50 questões na primeira rodada. Quando você rodar o edital novamente, você, se ainda tiver muitas questões da banca referente àquele tópico, você faz mais 50. E aí vai fazendo assim. Lembrando que no pós-edital a quantidade de questões é diferente, tá? Então, conforme eu estava falando, se sua prova contempla a discursiva e a parte do teste físico, você precisa já agendar isso no seu cronograma. Então, você pode escolher, você tem que se conhecer. Você gosta de escrever, acha legal? Então, deixa para o final de semana, que é uma atividade legal, diferente daquele estudo maçante de ficar lendo, revendo, né? Agora, se você é igual no meu caso, que eu não gostava tanto de fazer, né, a redação, eu colocava na segunda. Por que na segunda? Eu sempre prefiro, até hoje, quando eu faço os cronogramas dos meus mentorados, eu sempre coloco logo no início da semana, nas primeiras horas, as matérias que eles me relatam que tem mais dificuldade. Porque início da semana a gente está mais animado, né? Enfim, a gente está melhor, então a gente coloca matérias mais difíceis, conforme eu falei no início aqui da live, tá? Então, sempre pensando dessa forma, tudo que você tem mais dificuldade, você coloca primeiro. Você coloca primeiro para depois fazer as outras coisas e você não ter o risco de auto-sabotar e não estudar, tá? Agora, uma coisa muito importante. Como é que você vai determinar a carga horária de cada disciplina no seu cronograma? O que você precisa levar em consideração? A gente vai abordar 4 pontos que você precisa levar em consideração na hora de você distribuir as disciplinas no seu cronograma. Você tem que se atentar à porcentagem dos pontos da prova que aquela matéria representa. Então, por exemplo, analisando o edital da Caixa Econômica, algumas mentoradas, a gente verificou que o que mais tem questões é conhecimentos bancários e atendimentos bancários. Por exemplo, inglês, tem uma outra matéria, tem português, tem 5 questões. Então, o que a gente tem que pensar? Nós vamos colocar a maior quantidade de carga horária para as matérias que têm mais peso na prova. É assim que você tem que pensar. No meu programa, na semana, eu coloco mais quantidade de blocos para as matérias que mais tem no edital. Isso é um estudo estratégico. Então, você não pode estudar igual, mesma quantidade que você vai estudar uma matéria, se ela tem um peso menor na sua prova. Então, primeiro você analisa isso no seu edital, ok? Outra coisa, verifique o volume da matéria. Se aquela matéria, por exemplo, igual direito administrativo, geralmente nos concursos cobrem, é uma matéria muito grande. Então, você vai ter que colocar mais blocos dela do que, por exemplo, no meu caso, quando estudava para tribunal, o processo penal tem uma quantidade menor de matéria. Então, eu sempre precisava colocar mais blocos de estudo de direito administrativo do que processo penal, porque depende do volume de matéria. Então, é uma outra questão que você tem que levar em consideração. Você precisa verificar o seu grau de dificuldade e facilidade. Por exemplo, por mais que seja uma matéria que tem um peso maior na prova, mas você tá top, você tem facilidade naquela matéria, você não vai precisar colocar tanto. Então, aí você coloca mais numa outra matéria que tem um peso também, mas que você tem mais dificuldade, tá? Outra coisa, você tem que levar em consideração um outro tópico, que é o seu grau de conhecimento prévio. Você começou a estudar, mas, por exemplo, português você já tá bacana, você tem um conhecimento bem avançado, então você não vai precisar colocar muitos blocos, entendeu? Então, vamos resumir esse tópico. Para determinar a carga horária de cada disciplina, você vai levar em consideração 4 coisas: porcentagens dos pontos da prova que aquela disciplina representa, volume da matéria, o seu grau de dificuldade e facilidade e o seu grau de conhecimento prévio. E aí você vai distribuir isso dentro da sua semana, ok? Outra coisa, você precisa criar um cronograma que você vai conseguir cumprir. É aquilo que a gente sempre vem falando. Cuidado para você não fazer um cronograma de estudos que você
deseja, que você idealiza. Mas verifica, esse é um cronograma que realmente você vai conseguir cumprir? Porque se não for um cronograma realista, você vai se frustrar. E a verdade é o seguinte, não tem sensação melhor do que você finalizar o seu dia com aquela sensação assim de missão cumprida. Nossa, eu cumpri meu cronograma. Tudo que estava ali previsto, eu consegui cumprir. Mas essa sensação só vai vir também à medida que você coloca uma meta, estipula uma meta realista, tá? Porque muitas vezes você vai ficar frustrado, não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque você está colocando uma coisa que não é a sua realidade. Então, por isso que na mentoria, quando eu elaboro o cronograma, né, dos meus mentorados, a gente sempre faz esse teste. A gente faz um cronograma e a pessoa vai fazer aquele cronograma pelo menos durante 2 semanas. Por que 2 semanas? E aí depois a gente vai fazendo ajustes. Para eu verificar se de fato está sendo um cronograma realista, se aquele cronograma realmente ela vai conseguir cumprir. E aí, todos os dias, ela precisa clicar lá para mim de uma forma bem honesta para a gente poder fazer um cronograma realista. Ela vai clicando ali, eu vou fazendo acompanhamento dela para eu verificar se ela cumpriu, se ela fez. E aí, no próximo encontro, a gente marcar alguns ajustes, tá? Então, sempre pense nisso. Vou recapitular aqui com vocês. Só como então que eu elaboro um cronograma de estudo eficiente? Você precisa se atentar a alguns pontos. Descobrir em qual período do dia você rende mais e usa para estudar a matéria mais complicada. Você precisa, as matérias que você tem mais facilidade, você vai colocar mais para o final do seu dia, porque aí você já está mais cansado e aí você vai poder estudar de uma forma mais tranquila. Você pode alternar matérias de leitura com matérias de cálculo. Isso vai dar uma refrigerada no seu cérebro. E aí, o cérebro gosta de mudanças de atividade. Isso é muito bom, isso funciona mesmo. Faça também, alterne períodos de leitura com resoluções de questões, principalmente nos dias que você estiver muito cansado, ou um dia que você está vendo que o seu estudo não está rendendo, ok, pausa a leitura, as revisões e faça questões. Isso é bem legal também. Começou a estudar, seu edital tem muita matéria, você não consegue distribuir aquela quantidade de matérias durante uma semana, você vai quebrar o seu edital em ciclos. Coloque, então, no máximo ali 5 matérias para começar. À medida que você termina uma matéria e coloca ela em fase de manutenção, você inclui as outras matérias. E aí, assim, você vai vencer o seu edital, tá? Outra coisa, não tem que estudar... Desculpa, programar pausas. Eu estou olhando aqui que eu vou colando para eu não esquecer de nenhum tópico. Programe pausas. A gente definiu que o seu estudo é de 50 minutos e você precisa pausar de 10 a 15 minutos e volta ao estudo. Lembrar que quando você fizer essa pausa, você saia do seu ambiente de estudo para você descansar a mente de fato. Não, outra coisa, não estude mais do que 2 horas a mesma disciplina. É importante para o seu cérebro ter essa mudança de atividade, sabe? Então, assim, faça isso. Estude 2 horas e depois você vai mudar de matéria, estuda mais 2. Eu acho uma excelente, inclusive, quantidade de carga horária. 4 horas por dia, estudando 2 matérias. Eu prefiro sempre montar isso no cronograma que eu monto para os mentorados, né? De uma forma bem personalizada, conversando com eles, verificando quais são as deficiências. Eu sempre tento colocar no máximo 2 matérias no dia. E aí a gente faz isso, 2 blocos seguidos de uma matéria e 2 blocos depois de outra matéria, ok? A cada final de capítulo, você vai fazer 50 questões no mínimo. Isso no estudo pré-edital. Se for no pós-edital, eu aconselho que seja no máximo 20 questões, tá? Isso, como que você vai dosar? Eu sempre penso assim, eu fazia assim, nas matérias que eu tinha mais facilidade, eu fazia só 10 questões no meu estudo pós-edital. Nas matérias que ainda eu tinha muita dificuldade, eu colocava 20 questões. Então, eu fazia revisão, fazia 10 questões. Mas é uma matéria que eu tenho muita dificuldade, eu faço 20 questões, ok? Se sua prova contempla a matéria discursiva, que é a redação, fazer redação ou também teste físico, coloque isso no seu cronograma de estudo. Você precisa programar o horário que você vai treinar, a parte física, e o horário que você vai fazer a sua redação, você vai escolher.
Muitas pessoas utilizam o final de semana para fazer redação. Aí você vai verificar o que é melhor para você. Como que você vai distribuir a carga horária que nós vimos de cada disciplina? Vai levar em consideração alguns pontos. A porcentagem de que aquela matéria significa no seu edital, qual é o peso daquela matéria no edital, o volume de matéria, o seu grau de dificuldade e de facilidade e o seu conhecimento prévio. Tudo isso você vai levar em consideração, porque você vai dosar a quantidade de blocos de acordo com esses pontos, tá? E aí, para encerrar, é sempre lembrar, cria um cronograma que você vai conseguir cumprir. Não adianta você colocar um cronograma de 8 horas de estudo, 5 horas de estudo, se você vai conseguir estudar só 4. Então, monte um cronograma de acordo com a sua realidade. E conforme eu expliquei logo no início, você vai dividir o seu dia em hora, de hora em hora. Então, se você acorda às 6 horas da manhã, você começa a dividir o seu dia em hora. 6, 7, 8, 9, 10, assim sucessivamente. E vai colocando as suas tarefas diárias, suas obrigações diárias, e depois você vem complementando com o seu estudo, ok? Mas coloque de forma que seja bem realista. Deu para entender, gente? Ficou alguma dúvida? Eu tô vendo aqui, a concurseira perguntou. A minha prova tem oral também. Estudo depois que passar a primeira fase? O que acontece? Se você fizer um estudo bem focado já agora na prova objetiva, você já vai estar estudando para a prova oral, independente. Por quê? Quando a gente faz um bom estudo da matéria na fase objetiva, você já está estudando, se forçando a decorar, fazendo uma sabatina. Então, você terminou um tópico, você vai falar. Então, vamos recapitular aqui. Quais são os princípios da tal matéria lá? E aí você vai se forçar a lembrar. Isso é um estudo da prova oral. Então, assim, você preparando para a prova objetiva, você está preparando para a prova oral. Claro, depois que passou a prova objetiva e realmente você está aprovado e vai precisar fazer a prova oral, você vai fazer um estudo bem focado mesmo, revisando aquelas matérias específicas e sempre falando, tentando o máximo falar. Mas, lembrando que assim que você está estudando para a prova objetiva, se você está estudando de forma certa, automaticamente você já está estudando também para a prova oral, ok? Então tá bom, eu agradeço, tá? Vocês pela presença e qualquer dúvida ou sugestão pode mandar para mim aqui no meu direct, ok? Uma boa tarde e bons estudos para vocês.